Pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, na aula passada eu coloquei para vocês a atividade avaliativa, tá? Respondida. Me desculpe, eu gravei pelo celular e demorou muito a carregar. Acho que só no outro dia que eu consegui enviar para vocês, porque eu tô tendo muita dificuldade, gente, muita dificuldade para gravar, muita dificuldade para enviar. Mas enfim, né? Vamos tentando superar as adversidades. E hoje nós iremos falar sobre isomeria geométrica, tá, gente? Na verdade, o que é isomeria, né? Primeiramente, a gente precisa saber o que é isomeria. Isomeria é quando você tem dois ou mais compostos que eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas eles apresentam fórmulas estruturais o quê? Diferente, tá? Então, essa palavra isomeria vem de quê? Vem de igual. Iso vem de igual, meros vem de quê? De partes. Então, são partes iguais. Quais são essas partes iguais? A fórmula molecular, certo? E a gente viu a isomeria plana, né? A isomeria plana, ela pode ser de cadeia, pode ser de função, pode ser tautomeria, né? Foram aquelas cinco subcategorias que a gente viu da isomeria, tá? E hoje a gente vai ver uma parte da isomeria, o quê? Espacial, que é a isomeria geométrica, pessoal. Então, quando eu falo de isomeria, deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela. Quando eu falo de isomeria, eu estou falando de dois ou mais compostos que apresentam a mesma forma molecular, certo? Mas quando eu falo de isomeria geométrica, o que que acontece? É como essa molécula ela se apresenta no espaço, né? Então, é aquela em que os isômeros possuem a mesma forma estrutural plana, né? A gente já viu isso na isomeria plana. São reconhecidos, identificados e diferenciados por suas formas estruturais espaciais. E essa isomeria espacial, ela tem uma divisão, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica, tá? A isomeria geométrica é o que nós vamos ver agora. O que que acontece na isomeria geométrica, pessoal? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó, de um composto 1,2-dicloroetano. Esse composto 1,2-dicloroetano, vocês recordam de alguma função que a gente viu? É hidrocarboneto, né, gente? O hidrocarboneto, lembra que termina com a palavra O? Então, 1,2-dicloroetano é um composto que pertence à família de quem? Dos alcanos. Que são alcanos? São aqueles compostos da família hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, só que ele tem o que aqui preso a ele? O cloro. Mas ele só tem ligações o quê? Simples. Então, o que é que eu percebo nessa molécula, gente? Eu tenho dois carbonos, certo? Vou colocar aqui para vocês. Eu tenho dois carbonos. Quem são os ligantes do carbono 1 e do carbono 2? Eu tenho que observar quem são os ligantes, certo? Eu tenho um hidrogênio, eu tenho um hidrogênio, eu tenho um cloro. Aqui eu tenho um cloro, um hidrogênio, um hidrogênio. Essa é a mesma molécula, tá, gente? Ela só está colocada em outro espaço, só a questão dos hidrogênios aqui, mas é a mesma molécula. O que eu quero que vocês percebam aí, gente? Que tem um cloro, né? O cloro, ele está ligado no carbono 1 e no carbono 2 eu também tenho um cloro. E eles estão em lados o quê? Opostos. Então, o que que acontece com essa molécula, gente? Essa molécula, ela é um hidrocarboneto, como eu falei para vocês, só de ligações simples. Então, essa ligação simples aí, ó, esses compostos, eles têm o quê? Mobilidade rotacional. O que é que quer dizer isso, gente? Que a molécula ela pode girar, certo? Então, como ele tem essa mobilidade rotacional, o que que acontece? Esse cloro aqui, ó, perdão, esse carbono aqui que tem o hidrogênio e o cloro, esse carbono aqui, ó, que tem o cloro e o hidrogênio, o que que acontece? Esse cloro pode sair desse carbono e girar para esse hidrogênio, chegando a esse aqui, tá? Do mesmo jeito acontece aqui, ó. Então, o que que acontece com essas moléculas? Os átomos, eles podem girar. E quando eles podem girar, o que que acontece? Eles se tornam a mesma molécula, entendeu? Então, eles não podem ser o quê? Isômeros, tá? Então, por isso que nós vamos ver agora os isômeros geométricos. Quando é que ocorre a isomeria geométrica, gente? Vocês perceberam que aqui eu só tenho o quê? Ligações simples, certo? Na isomeria geométrica, o que é que vai acontecer? Você tem duas situações, certo? Uma, ela vai ter uma insaturação,
ou ela vai ser cadeias o quê? Cíclicas. Que são cadeias cíclicas? São aquelas que formam um ciclo, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. A isomeria geométrica ocorre devido à diferença de exposição espacial dos átomos em cadeias insaturadas, ou seja, aquela que tem a dupla ligação, ou cadeias cíclicas, aquelas que são formadas pelo ciclo, ok? Então, a isomeria geométrica apresenta formas estruturais planas o quê? Idênticas, mas eles são diferentes propriedades físicas, eles apresentam propriedades físicas diferentes, ok? Então, como é que eu vou perceber isso, gente? Primeiro, eu sei que isomeria tem a mesma fórmula molecular, certo? Segundo, que ela pode ser plana e que ela pode também ser geométrica. Quando é que eu tenho uma isomeria plana? Eu vou observar se pode ser aqueles 5 tipos que a gente estudou, que ela vai ter funções diferentes, ela vai ter posições diferentes. Mas quando eu tenho isomeria geométrica, eu vou ter 2 situações. Quais são essas situações? Quando eu tenho insaturação e quando a cadeia ela é o quê? Cíclica. O que é que eu vou observar dessa cadeia insaturada, dessa cadeia cíclica, pessoal? Os ligantes. Sempre você vai observar quem? Os ligantes, certo? Então, aqui, ó, isomeria geométrica em cadeia insaturada. Botei aqui esse exemplo de cadeia de um átomo insaturado. Aliás, de uma molécula, né, gente? Olha só, então, o que que acontece aqui, pessoal? Eu tenho aqui, ó, o carbono, certo? Veja que esse primeiro carbono, quem são os ligantes dele? A e B, ok? Quem é o ligante do carbono 2 aqui, ó? C e D. Então, o que que acontece? A tem que ser diferente de B para que ocorra o que é a isomeria, tá? E C tem que ser diferente de quem? De D. Então, o primeiro passo é identificar quem? Os ligantes. Quem são os ligantes? Ó, que está presa, aqui, por exemplo, aqui eu tenho o A e o B, que é ligante de que carbono? Do carbono 1. Já o carbono 2, ó, eu tenho que ligantes? Ligante C e ligante D. O que que acontece? Eu tenho que observar os ligantes do mesmo carbono, certo, gente? Ó, o mesmo carbono aqui. Quem é esse carbono aqui, ó? É o primeiro carbono. Então, quem é o ligante dele? A e B. A tem que ser diferente de B. E o ligante do outro carbono, C, tem que ser diferente de quem? De D, tá? É a primeira situação que você vai observar. Então, como é que eu vou observar isso aqui na prática, tá? Exemplo, a fórmula molecular, eu tenho uma fórmula molecular C2H2Cl2. Pode representar 2 moléculas com fórmulas estruturais diferentes, tá? Então, essas fórmulas estruturais diferentes aqui, ó. O que que acontece? Você tá vendo que eu tenho uma cadeia o quê? Insaturada. Por que é uma cadeia insaturada? Porque ela é uma cadeia insaturada, porque ela tem essa dupla ligação, certo? Eu vou observar quem são os ligantes delas aqui, ó. Quem são os ligantes? Cloro e hidrogênio. Desse carbono aqui, cloro e hidrogênio. O que que acontece, gente? Eu já sei que eles são isômeros, por quê? Porque os ligantes dele tem que ser o quê? Diferente. Ó, lembra que A tem que ser diferente de B? Então, cloro é diferente de hidrogênio. Então, C tem que ser diferente de D. Então, cloro tem que ser diferente, ou C tem que ser diferente de D. Então, cloro é diferente de hidrogênio, tá? Aí vocês poderiam perguntar, professora, mas eles não são iguais assim, ó, né? Na horizontal? Sim, são. Só que eu tenho que observar o carbono por carbono. Quem são os ligantes? E aí vem o detalhe. Vamos para o outro exemplo aqui, ó. Aqui, cloro, o carbono, ó, eu tenho cloro e eu tenho hidrogênio. Esse outro carbono aqui, eu tenho cloro e tenho hidrogênio. O que é que vocês estão percebendo de diferente? Só a posição dos átomos, não é isso? Aqui eu tenho cloro, ó, no mesmo plano, é como se eu estivesse observando aqui, ó, entre os carbonos, certo? Porque aqui é o plano reto. Lembram que eu falei que os alcanos ele tinha uma mobilidade de rotação? Já nos alcenos, não. O que que acontece aqui, ó? Eles não podem girar. Então, essa molécula aqui, ó, é diferente dessa molécula aqui. Por quê? Porque esse cloro aqui, ele não vai girar, certo? Então, por isso que nós temos um exemplo de isomeria geométrica. Como esses cloros, eles estão do mesmo lado, ó, o que que acontece? Do mesmo lado do plano aqui, ó, eu vou chamar isso de cis, tá? Então, o que é que ele está dizendo assim? Cis, porque o cloro e o cloro estão no mesmo lado.
tá? E 1, 2, o que é que está acontecendo? Ó, porque ele está dizendo que no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho cloro. Quantos cloro eu tenho? 2, então ele utiliza a palavra aqui, ó, dicloro, tá? Eteno, ó, porque é a cadeia principal. Eu tenho quantos carbonos aqui? 2. Eu tenho et, prefixo. Lembra que eu falei que vocês sempre vão utilizar isso? Pois bem, é verdade. Ó, et, porque eu tenho 2 carbonos. E porque eu tenho a dupla ligação aqui, e O porque é um hidrocarboneto, ok? Então, qual é o nome desse composto? Cis, porque é cis, porque ele é um isômero geométrico, onde os ligantes deles aqui, ó, estão no mesmo plano. Então, 1, 2, dicloroeteno, tá? Já o outro exemplo, o que é que eu vou perceber, ó? Que o cloro, eles estão em planos o quê? Opostos. Então, o fato deles estarem estar no plano oposto, eu vou chamar isso de trans. O que é que significa? Que eles estão transversais, gente. Só decorar. Lembra que eu falo para vocês, a etimologia, ela nos ajuda bastante a aprender as coisas. Então, eu decoro logo isso aqui, ó. Que quando eu tenho um isômero, que os ligantes deles estão em lados opostos, eu vou chamar ele de quê? De trans. Então, quem está no mesmo lado fica o cis. Então, o cloro estão em lados opostos. Então, eu vou chamar isso de trans, certo? 1 e 2, mesma coisa. Ó. 1 porque é o primeiro carbono, 2, segundo carbono, di porque são 2, dicloro, né? 2 cloro, et porque eu tenho 2 carbonos, e porque eu só tenho ligação simples, e O porque ele é um hidrocarboneto. Então, cis 1, 2, dicloroeteno, porque o cloro estão aqui, os 2 cloros estão no mesmo plano. Trans 1, 2, dicloroeteno, porque eles estão em lados o quê? Opostos, tá? E outra coisa também que o livro traz para vocês, quase a gente não vê isso, mas vão ter algumas situações que podem ocorrer, tá? Que são o quê? São o sistema ESI. O que é que isso significa? Que quando, primeiramente, você tem que identificar se ele é um isômero, né? Depois, que tipo de isomeria ele é. Tem uma dupla ligação ali, então eu posso ver que ela é um isômero geométrico. Por quê? Porque não há mobilidade de rotação. Então, eu vou observar quem são os ligantes. Quem são os ligantes deles? O que é que a gente vai perceber desse sistema ESI, gente? Que todos os ligantes dele, ó, eles são diferentes, tá vendo? Ó? Não tá aqui, mas subentende, tá, gente? Todo esse vértice, assim, representa um carbono. Então, eu tenho 2 carbonos aqui, ó, uma dupla ligação. Quem são os ligantes? Bromo e hidrogênio para o carbono 1. Para o carbono 2, eu tenho quem? Flu e cloro, certo? E o que é que eu vou observar aqui, gente? O peso molecular do átomo, tá? O número atômico, na verdade. Não é o peso molecular, é o número atômico. Olha só, gente, o número atômico. Então, já coloquei o número atômico de cada um aqui, ó. O hidrogênio, qual é o número atômico dele? 1. O flúor, qual é o número atômico dele? 9. O cloro, 17. O bromo, 35. E o carbono, 6. Essa molécula não tem o carbono aqui, ó. Eu botei o carbono porque a gente vai observar esse aqui. Então, eu vou observar esses 4 ligantes. Hidrogênio, cloro, flúor e bromo, certo? Então, eu tenho os 4 ligantes aqui. Esses 4 ligantes aqui, eu vou observar o quê? O número atômico deles. O que é que eu percebo? Que o bromo tem número atômico maior, concorda? Do que o flúor. O flúor tem 9. O cloro tem número atômico maior do que o hidrogênio. Então, eles têm pesos número atômico maiores, ó, 17 e 35, e eles estão em lados o quê? Opostos. Então, eu digo que são um sistema o quê? Isso aí tem no livro de vocês, gente. Deixa eu ver qual é a página do livro. Acho que é a página 13, se eu não me engano. É na página 14, tá, gente? Tá lá. E aí ele explica para vocês aqui, ó, sistema. Aí ele colocou. E a mesma. Não, eu só troquei, ó, gente. Vocês podem pegar o livro aí na página 15, que tem, ó, tem o flúor, tem o cloro, tem o bromo e o iodo. No lugar do hidrogênio tem um iodo aí, ó. Então ele bota, tá vendo, os números atômicos. Por isso que eu peguei esse exemplo. Então, o que acontece? Eu vou observar sempre aqui, ó, o número atômico. Então, o bromo e o cloro, eles têm número atômico o quê? Maior, certo?
Então, eu vou chamar ele de E. Essa determinação, a EZ, gente, é um sistema alemão, tá? Então, é só para identificar a letra, que aqui é oposto. Então, ele está dizendo que é oposto. Então, o peso molecular do bromo e do cloro, eles são o quê? Eles são maiores, estão em lados o quê? Opostos. Já o exemplo segundo aqui, ó, eu tenho CH3, CH3, CH3 e hidrogênio. O que é que eu percebo? Que o carbono, ó, tem número atômico igual a quanto? 6. E aqui também, 6 e 3 hidrogênio. Tá vendo que eles estão no mesmo plano maior? Então, eu vou chamar isso de quê? De Z. Ó, eu botei aqui carbono é igual a 6 e hidrogênio é igual a 1. Então, é mais para quando você tem os quatro ligantes, o que é diferente. Você vai observar. E observar o peso atômico, tá? O número atômico de cada átomo. Então, aqui eu vou somar, ó, 6 com mais 3, quanto? 8. 6 com mais 3, 8. É igual. Então, o maior número tá onde? Tá aqui no mesmo plano, ok? Então, por isso que eu vou chamar de Z, tá, gente? E agora a gente vai ver o que? Os compostos cíclicos. Os compostos cíclicos é a outra categoria que a gente tem para determinar os isômeros geométricos. Então, os isômeros geométricos, o que é que eu vou observar? Os ligantes, a mesma coisa, gente. Quem são os ligantes aqui, ó? Para que esta isomeria ocorra em compostos cíclicos, é necessário que pelo menos dois carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Quem são os ligantes? Ó, porque esse aqui vai, se ele é um composto cíclico, ele vai estar ligado aqui. Então, você vai observar quem? Os dois ligantes dele, que não deixa de ser a mesma coisa que a gente faz no isômero lá da dupla ligação, certo? Então, como é que fica isso aqui? Mesma coisa, você vai observar ó, quem são os ligantes. Cis, ó, porque eles estão, o quê? Nesse exemplo aqui, do mesmo lado, cloro e cloro. Então, ele vai ser cis. 2, porque no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho o quê? 2 cloro. E ele é um ciclo propano. E trans, ó, porque é a mesma coisa. Tá em lados o quê? Oposto. O cloro tá aqui, o cloro tá aqui. Então, eu vou chamar ele de trans. 2 de cloro ciclopropano. Tá, gente? E voltando aqui, gente, para a nomenclatura, né, que você precisa relembrar o quê? Sempre isso aqui. Que você vai observar, a mesma coisa que a gente já fazia nos hidrocarbonetos, nas funções, de observar onde está a dupla ligação, né? A gente sempre observava se tinha ramificação. No caso, quando eu estou trabalhando com isomeria geométrica, o que é que eu vou observar? Se os ligantes eles estão no mesmo lado ou se eles estão em lados o quê? Opostos. Quando eles estão no mesmo lado, eu chamo de cis. Quando eles estão em lados opostos, eu chamo de trans. Então, pessoal, é hoje, ou é isso por hoje, certo? Eu peço que vocês façam o exercício do livro, certo? Da página 17, porque tem questões relacionadas 17, 18, 19 e 20. Tem muitos exercícios. E aí me falem comigo que eu tento resolver com vocês, mando um videozinho da resolução da questão, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Vamos ficar por aqui, tá? Qualquer coisa, manda notícia. Beijo, fiquem com Deus.